capítulo 10, para você que está aqui no YouTube e você aqui no TikTok. O capítulo 10 são os atletas veganos com mais músculos que você. Então, vocês que estão aí, muitos atletas, muitos mesmos, eles adotaram uma dieta, né, voltada para um estilo de vida saudável, não apenas ser vegano para manter sua força. Pensa assim, não, mais do que isso. Eles promoveram, né, sua saúde interior, além de um ponto que eles sentiram ser possível como um comedor tradicional, assim como eu, como você. Vamos começar a falar de Venus Williams. É uma das histórias mais extraordinárias que eu achei, naturalmente. Ela, Venus Williams, em 2011, ela foi diagnosticada com a síndrome da S-Jorgen. S-Jorgen é uma doença autoimune. O seu diagnóstico a tirou do mundo do tênis. Então foi adotando esse estilo de vida saudável que trouxe ela de volta, apesar da sua condição, que ela estava autoimune. Isso foi muito complicado para ela e desde então, nesse momento, ela treinou mais duro, tornou-se mais eficiente e ficou ao lado da sua irmã, que também adotou o estilo de vida vegano para sustentar a sua irmã nessa estrada incerta. E desde então ela tem enfrentado tudo isso com ela na quadra. A gente tem outra pessoa que você não sabe aí, atleta, que é vegano, que é o Mike Tyson. O Mike Tyson do boxe. É ele mesmo. É outro atleta que não apenas permaneceu forte, mas também ele manteve a sua massa muscular mesmo depois de mudar para uma dieta que ele trocou, que foi baseada em vegetais. Quando o Tyson mudou para viver limpo, ele se tornou um defensor do estilo de vida vegano. E lá nos meus vídeos eu estou mostrando ele com uma pombinha da paz, né, o Mike Tyson, que ele radicalmente mudou o seu estilo de vida. Ele caiu mais de 100 quilos, não, 100 libras, é isso mesmo. Depois que ele cortou a carne e também os derivados de animais da sua dieta. E ele declara que o ajudou com uma variedade de questões que ele começou a experimentar quando ele ficou mais velho. Não é só isso, ele também diz, né, palavras dele, que a qualquer um que escute, que à medida que sua idade começou a aumentar, ele sentiu a sua condição física começando a cair. Olha só, e você que está novinho ainda não se percebe, mas eu já estou percebendo que a condição física vai caindo e a gente tem que manter. Então, ele escolheu esse estilo de vida. Ele estava passando por um problema, né? Como eu já falei aqui também, problemas articulares, que foi a artrite, que sente uma dor aguda nas articulações. E o que aumentava com isso o peso e a um ritmo enorme. Desde a mudança para o estilo de vida alimentício, né, e livre de animais, ele realmente começou a fazer essa base dele com plantas. Não apenas essas questões foram esclarecidas, mas ele também ganhou a maior parte de sua energia nos últimos anos de sua vida. Ele declara isso, tá, pessoal? E agora eu vou falar do Mac Dazin. Mac Dazin é um nome proeminente no mundo da luta do MMA. E ele foi muito criticado, pessoal, quando ele tomou essa decisão de adotar uma dieta baseada em vegetais. Porque no mundo carnívoro do MMA, ele agora se destacava como um polegar dolorido. Olha só que interessante. Quando ele decidiu cortar leite fora algum tempo antes do movimento completo, por causa de quê? De alergias. Alguém que está aí pode ter essa questão alérgica, né, de lactose. Então ele decidiu terminar a ingestão de leite, não consumir mais leite. E com isso, ele afirma que a principal razão pela qual ele mudou para uma dieta baseada em vegetais foi porque ele começou a sentir daí o seu corpo não estava no pico de condição física que poderia ter sido no que diz respeito à sua luta também.
Sim, né? É um proeminente lutador de MMA que adotou um regime alimentar baseado em vegetais porque queria mais do seu corpo. E aí é o que vocês, muita gente pode até pensar. O ser vegano te vai deixar fraco. Eu já mostrei isso nos vídeos passados, vocês podem procurar aí no feed e ver que não é isso, né? Entre a sua lista de alimentos, olha só que interessante. Ele come regularmente feijão, o feijão preto, as lentilhas e as sementes encabeçam, então, assim, no número 1 da sua lista. A gente tem também o Hank Aaron. Não sei se é esse nome, tá, pessoal? Ele é um super astro do beisebol. É apenas mais um atleta proeminente no mundo dos atletas que adotaram um estilo de vida baseado também em plantas para aumentar a sua força, a sua agilidade e também, não só isso, reservar a energia para a sua carreira. Então, ele é 25 vezes, olha só, 25 vezes All-Star no beisebol e nunca discutiu ou contestou a sua dieta para a imprensa. Então ele tinha tudo isso muito guardado. Ele simplesmente a duração, né, da sua carreira ilustre e histórica nos diz que não apenas o estilo de vida baseado em plantas é bom, né, para o corpo, mas também mostra que ele não tem influência na força de um indivíduo, tá? E a gente tem também um outro exemplo que eu vou mostrar, e aqui vou mostrar depois as fotos deles para vocês conhecerem. O Tony Gonzalez. Eu não conheço e vocês acham que também não conhecem. Tony Gonzalez, no entanto, nenhuma lista de atletas veganos está completa sem a menção dele. Então, ele é uma pessoa muito importante para esse estilo de vida vegano. Tony Gonzalez, infame final apertado na NFL. Ele admitiu abertamente que as suas escolhas alimentares causaram muitas sobrancelhas estranhas durante a sua carreira. Deve ser bastante difícil, né? No mundo que a gente consome bastante carne. Obrigada, Ezequiel, pela curtida. Que a gente consome bastante carne, termos pessoas, né, atletas adotarem esse estilo de vida vegano. O catalisador para a sua decisão foi um encontro casual que ele teve em um avião com o empresário David Pulaski. O que aconteceu durante esse encontro? Olha só, que interessante. Bem, Pulaski continuava recusando pratos comuns de carne e queijo que estavam sendo oferecidos aos passageiros na primeira classe do avião, em que ambos estavam ali juntos. E Gonzalez ficou curioso e perguntou ao Pulaski por quê. E Pulaski o apresentou ao Deixina Study, que foi um experimento realizado em que vários cientistas descobriram que os cidadãos chineses que comiam menos produtos de origem animal eram menos suscetíveis a muitas doenças diferentes. Olha que interessante. Então, Polanski, ele conversou com ele sobre as teorias por trás de muitas das doenças que afligem os americanos em relação às suas dietas, e o resto é história. Gonzalez é o exemplo para os perigos que nós temos, né, e os benefícios da adoção de uma dieta vegana. Quando ele começou a sua dieta, ele perdeu uma quantidade substancial de peso porque ele estava desinformado sobre o lado nutricional do estilo de vida alimentar. E não é só isso. Em essência, ele cortou todos os produtos de origem animal sem substituí-los por outras fontes de proteínas, de frutas e vegetais. Foi bem radical, não é? Devido a essa perda de peso, ele perdeu a força e foi quando decidiu começar a educar-se. Ele conversou com vários médicos, vários especialistas e leu todo tipo de material que conseguiu colocar em suas mãos e descobriu onde errava e se esforçava daí para mudá-lo. Ele rapidamente começou a incorporar mais fontes de proteína vegetal que ele não sabia existir.
e colocou de volta em forma de luta em poucos meses. É muito interessante, não é? Nós, seres, né, normais, que não somos vegetarianos e veganos, também temos essa dificuldade. Você que está aí, eu sei, tem muita dificuldade até de entender qual a diferença de ser vegano, de ser vegetariano. E expliquei isso em outros vídeos também. Se vocês têm interesse nessa temática, vocês podem ir lá, olhar os vídeos, deixar seu comentário, que é muito importante também, o seu comentário, para que nós possamos fazer novos vídeos com as suas opiniões. É sempre válida para novos temas aqui no canal Fabi Ensina. E então, o que essa dieta baseada em vegetais fez pela carreira do Polanski? Bem, desde que adotou a dieta, ele não apenas se tornou incrivelmente sincero sobre as suas decisões por causa das críticas que muitos lhe deram na NFL, que levaram muitos indivíduos a adotar hábitos alimentares próprios veganos. Então ele incentivou também, né, muita gente a trocar os seus hábitos alimentares. Ele também estabeleceu vários recordes esportivos dentro de sua carreira, incluindo um histórico de recepção na carreira por sua posição no futebol. A verdade é que a adoção de um estilo de vida baseado em plantas, se feito corretamente e com a quantidade certa de conhecimento, pode ajudar seu corpo a se curar. Não é só isso, preste atenção. Mas também pode ajudar o seu corpo a fortalecer de uma maneira diferente, um estilo de vida que a gente tem tradicional, de comer que não pode isso, né, no vegano, ou vamos trocar, porque a variedade de alimentos que você tem que adotar, né, também virá acompanhada do que você precisa no seu corpo, os micronutrientes e os macronutrientes, que seu corpo não está recebendo, nesse caso, de outra forma. Então, com tudo isso em mente, o que acontece? Você deve estar perguntando, o que um vegano come? Eles tomam suplementos de qualquer maneira? Que tipos de alimentos têm essas fontes de proteína e cálcio tão vitais para a saúde dos ossos e músculos? Olha, acredite uma coisa, que há mais variedade do que todos nós imaginamos, hein? Então, se você gostou do capítulo 10, comenta aqui embaixo e a gente vai fazer já, na sequência, o capítulo 11. Então, a gente já tem lá 9 capítulos para vocês, hein?